Ontem recebi uma mensagem de uma paciente dizendo a seguinte coisa: Lucas, tô seguindo a dieta, só que meu peso aumentou. Se você já passou por situações como essa, ou talvez vem comendo saudável e o teu peso aumente, ou talvez o teu peso se mantenha na mesma coisa e você não consegue baixar, esse vídeo aqui vai te ajudar a entender o porquê que isso acontece e eu vou trazer elementos que podem fazer com que você destrave isso, ou te ajude a superar essa fase. E você vai entender o que eu quero dizer. Bom, em sequência, né, essa paciente ela me trouxe situações que possivelmente na cabeça dela poderiam estar fazendo com que aquilo tivesse acontecendo. E aí ela quis, né, saber a minha opinião sobre isso. Inclusive, abri aqui um grande parêntese. Esse é uma dos maiores motivos e benefícios de você buscar ter um acompanhamento profissional. Ir no nutricionista não é só pegar um cardápio e voltar daqui a 30 dias ou 60 dias. Ir no nutricionista é você, acima de tudo, ter um profissional que vai te ajudar, te ensinar, te guiar, orientar e estar disponível para tirar as suas dúvidas e resolver as suas dificuldades, te dando soluções assertivas. Fechando esse parêntese, ela me trouxe todo esse contexto e me perguntou: isso é normal? É, essas situações aqui que eu supostamente acho que são motivos pelo meu peso ter aumentado faz sentido? E ela trouxe duas coisas. A primeira foi que ela estava no período pré-menstrual e nesses momentos ela sentia que ficava um pouco inchada, né? Ficava um pouco esquisita e de repente, né, na visão dela poderia ser o motivo também pelo qual o peso dela aumentou. E se eu não me engano aumentou, ela é dos Estados Unidos, então ela trouxe em libra. Eu acho que 2 libras são 1 quilo, eu acho. Mas enfim, ficou mais ou menos nisso. E a outra suposta relação foi que ela comeu fora da dieta na Páscoa. Né? Então ela foi para casa da irmã dela, a irmã dela fez uma comida e ela saiu. Apesar de, como ter falado, não comeu doce, não comeu nada de, de uma coisa muito fora da realidade. Ela só almoçou, né, alimentos que não estavam dentro daquele planejamento que a gente havia construído. E aí, eu quero trazer alguns elementos aqui dentro do que eu vou trazer, do que eu vou expressar para você o que eu expressei para ela, tá? E aí a gente vai conectando todos esses pontos até que a gente chegue de fato na explicação do porquê que às vezes o peso aumenta, mesmo você comendo saudável, mesmo você seguindo uma dieta, ou talvez o peso não baixe, ou tenha muita dificuldade de baixar. Eu falei para ela que sim, né? O período pré-menstrual é um período que ele tem uma série de coisas acontecendo no corpo, então alteração de hormônio, com essas alterações de hormônio você acaba tendo níveis de, muitas das vezes, estresse maior, porque você fica impaciente, você fica mais irritado, então você tem um cortisol mais elevado. Enfim, de uma forma resumida, muitas alterações acontecem e essas alterações podem se influenciar no seu peso. Isso não quer dizer que você está engordando. O peso, quando ele varia de um dia para o outro, muito brusco, é sinal de retenção líquida. O líquido, ou seja, a água no nosso corpo, ela tem essa variedade muito rápida. Então você pode perder água muito rápido. Então você, quando perde peso muito rápido, saiba que é água. E quando você ganha também. Quando a gente fala de gordura, essa gordura, para ela ser eliminada, exige todo um processo acontecer para que isso ocorra. E esse processo exige tempo, principalmente pelos fatores alimentares e pelos fatores de atividade. Então, só para você ter uma noção, para você perder 1 quilo de gordura, você tem que deixar de consumir ou gastar 7.600 calorias. Porque gordura é energia, certo? Para eu eliminar 1 quilo de gordura, eu preciso utilizar 7.700 calorias, que é energia. E a gente faz isso através do quê? Da privação alimentar. Então eu entro numa restrição calórica, porque eu vou obrigar meu corpo a usar energia, ou
eu uso ou eu faço atividade física. Então você tem esses dois meios. E tem um terceiro, que é usar os dois a seu favor. Por isso que é importante você sempre estar se alimentando adequadamente, seguindo o planejamento e tendo algum tipo de atividade em conjunto para você acelerar esse processo. Então, só para você entender que para perder gordura exige tempo. Você precisa perder 7.700 calorias, né? Você precisa gastar. Cara, isso leva tempo. Você não vai conseguir fazer isso. Dificilmente você faz isso em um dia, 2 dias. Até porque se você faz isso muito rápido, o corpo entende como um grande problema. Então exige aí pelo menos 7 dias, vamos botar assim. Para você perder 1 quilo de gordura, mais ou menos 7 dias. Claro que se você tiver mais avançado, se você já tiver perdido muita gordura, você vai precisar de mais tempo. Mas enfim, só para você entender esse contexto do tempo de perda, né, e da variação de peso que acontece, a diferença entre gordura e água. Porém, se você, num período pré-menstrual, não segue um plano alimentar, não cuida da quantidade que você come, segue um plano alimentar, né, uma alimentação totalmente aleatório, ou seja, você come o que quer, na hora que quer, quanto que quer, enfim, as chances são que você sim pode engordar. Não num período curto, mas vamos botar assim, no período pré-menstrual, que vai durar, sei lá, 10 dias, eu não sei ao certo tempo, né? Isso pode variar, mas naquele período, se você seguir uma alimentação descontrolada, aleatória, você sim pode engordar. Não é o caso da minha paciente, porque ainda estava no início e ela está seguindo o plano. Então eu falei que sim, pode ser. O outro ponto é, ela saiu do planejamento. E quando você sai do planejamento, você deixa de seguir uma estrutura que está muito bem elaborada, muito bem calculada, muito bem direcionada ao que você precisa, e você simplesmente foge daquele padrão. Então você vai sair ali, vamos supor, vamos botar almoço, né? Você tem um costume de comer um almoço lá no teu plano alimentar que está tantos gramas de arroz, tantos gramas de feijão, tantos gramas de proteína, salada, legumes. Além disso, tem o fator de preparo. Então, se você é que prepara o seu alimento, você está sempre você está acostumado a comer, primeiro, a fazer, preparar, temperar o alimento de uma determinada maneira, utilizar determinadas coisas naquele tempero. E o seu corpo está adaptado a receber isso. Quando você come algo diferente, seja os tipos de alimento, seja a forma de tempero, isso impacta no corpo. Então, só para você ter uma noção, quando você come em casa a sua comida e você come a mesma comida na mesma proporção na rua, então vamos botar um restaurante, você come lá arroz, feijão, carne e salada na rua, num restaurante, isso vai ter um impacto diferente no seu corpo. Por quê? Porque a forma de preparo, os ingredientes que tem ali, a forma de temperar, a quantidade de gordura, a quantidade de sal que se coloca, vai influenciar no teu corpo. E isso sim pode influenciar no teu peso. Mas por quê? Não porque você está engordando, porque você está retendo líquido por conta de uma variação que acontece. Isso aqui é importante você entender, porque a partir daqui, desse conhecimento, você começa a ter um pouco mais de segurança. A pior coisa que tem é quando a gente não tem esse entendimento e a gente está seguindo um plano alimentar, você está lá fazendo a dieta e de repente o seu peso aumenta ou o seu peso não desce. Você fica desesperado. Você fica desesperada porque você não entende. Essa paciente, se não tivesse tendo o meu acompanhamento, ela é bem provável que ficaria desanimada, não entenderia, começaria a buscar o que fazer, começaria a se privar na alimentação, porque está engordando dentro da visão dela, e isso começa a comprometer todo o nosso processo. Então entender isso já te tira um pouco do peso. Isso já faz com que você fale assim, oh, isso aqui é esperado. Apesar de não ser algo que você queira, aumentar o peso, mas é esperado. Beleza. Então o que eu faço para sair disso? Eu não quero ver meu peso aumentando. Eu não quero ficar travado. Eu quero emagrecer. Eu quero perder peso. Eu quero perder gordura. E aí eu vou trazer para você exatamente o que eu falei para minha paciente. Vale ressaltar que essa paciente ela estava seguindo o plano, sei lá, há 2 semanas, né? 1 semana, se eu não me engano. Então era pouco tempo ainda, né? Eu sempre falo que nós precisamos ter ali pelo menos 30 dias. Né? Então saiba que se você começa com um nutricionista, se você segue um plano, você precisa esperar 30 dias para ter uma ideia mais
mais detalhada daquilo que você está fazendo, tá bom? Só que dentro desses 30 dias, quando eu me refiro a isso, eu tô falando assim, ó, é seguir a risca. Então, essa saída na Páscoa, por exemplo, já é um fator que já influencia a nossa análise a ser alterada. Porque ali ela provavelmente comeu mais. Então, final de semana, vamos supor você que está aqui me assistindo, às vezes você faz uma dieta durante a semana, no final de semana você extrapola. Cara, ferrou com tudo. Então, como que a gente realmente consegue extrair o máximo de resultado? Através de uma coisa simples, que é o plano alimentar, que é o cardápio que o seu nutricionista te deu. E foi exatamente o que eu falei para ela, ó, pra gente avaliar, vamos lá, pra gente avaliar como que esse cardápio ele tá adaptado para você, isso é, se ele tá dentro das quantidades realmente que vai te induzir a perda de peso, referente ao que você tá hoje, se ele tá suprindo as suas necessidades ou não. Pra gente ter essa análise mais personalizada para você, é extremamente importante que você siga à risca o cardápio. E aí, depois que eu falei isso pra ela, no dia seguinte eu tava conversando com a minha esposa e eu falei assim, caramba, amor, será que as pessoas elas entendem o que é seguir o cardápio à risca? O que é seguir o cardápio? Porque por várias vezes eu ouvi coisas que me pareciam que aquela percepção dela era seguir o cardápio, só que não era. Então, seguir, eu vou falar assim, o que não é seguir o cardápio? Vamos começar com o que não é. O que não é seguir o cardápio é você, por exemplo, ir num restaurante, pedir uma salada. Só que essa salada no restaurante, por ter que ser coisa gostosa para vender, é uma salada que vem com molho, é uma salada que vem com queijo, vem com crouton, vem com várias coisas para deixá-la saborosa. E você come essa salada achando que você está seguindo a dieta. E isso não é seguir a dieta. Porque se você olhar o teu planejamento, vamos falar que você foi almoçar isso, almoçou isso, aí você pediu a salada e o filé de frango. Se você olhar para o teu cardápio, você vai ver que a salada que é colocada para você, ela não tem molho, ela não tem crouton, ela não tem queijo, ela tem folhas, tomate, provavelmente um pouquinho de azeite, acabou. Não tem esses toppings, né? Até porque tudo isso deixa a salada mais calórica. Então, às vezes, você está comendo uma salada e ela tem o mesmo valor calórico que um prato de comida. Entende? Então, isso não é seguir. Outra coisa que não é seguir o cardápio é você. Vou pegar o exemplo dessa paciente. Foi na casa da irmã, tinha vários doces, tinha chocolate, tinha tudo mais. Ela optou só por comer a comida. Então, eu recebo muito isso, né? Não, Lucas, mas eu nem comi doce. Eu sigo uma alimentação saudável. Eu sou, cara, eu não sou a pessoa de ficar comendo doce. Eu como super bem. Isso não é seguir o cardápio. O fato de você não comer besteira não faz com que você esteja seguindo o cardápio. Então, eu falei para ela, ó, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa, nos próximos 15 dias, seguir o cardápio. O que é seguir o cardápio, Lucas? Seguir o cardápio é você pegar a folha. Vou pegar uma folha aqui pra gente ilustrar isso. Exatamente como você vai fazer. Você vai pegar a folha, né? Provavelmente você vai receber isso numa forma digital, né? No celular, enfim, você vai receber isso hoje não é em folha. Mas você vai imprimir. Por que você vai imprimir? Porque você, quando tem um papel na tua frente, você tem mais acesso a ele. Às vezes o celular não está aqui do lado. Às vezes o momento que você está pesando a comida não esteja. Não, no momento que você está lá preparando a comida, não esteja o celular do teu lado. A folha é mais fácil. Por quê? Você vai pegar uma folha e você vai botar na tua geladeira. Você vai pegar uma outra folha e você vai deixar no local onde você tem mais acesso. Então, vamos supor, aqui no meu escritório, é onde eu mais fico. Então, eu tenho que ter uma folha aqui, por exemplo. Então, você vai imprimir. Primeira coisa, cara, você tem que imprimir. Depois, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada no cardápio, né? Você vai dar aquela revisada, refeição por refeição, análise por análise. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você um cardápio. Bom, então, esse aqui é um cardápio que eu desenvolvi
e eu vendo esse cardápio por um preço bem simbólico, com o propósito de ajudar quem não consegue emagrecer. Ou quem não tem hoje uma condição de pagar um nutricionista, não sabe o que comer, já tentou de tudo, já fez uma série de coisas e está sempre naquela pergunta, cara, qual é a melhor combinação que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que comer? Falta esse norte, sabe? Como a minha metodologia é uma metodologia diferente de tudo que envolve emagrecimento, que é pela saúde do intestino, então eu desenvolvi um cardápio que vai ter os 3 elementos que eu considero os mais importantes para você conseguir desinflamar o seu intestino e assim eliminar a barriga, emagrecer, melhorar o intestino preso, gases, estômago alto. Então eu vou compartilhar com você aqui a título de exemplo, tá? Inclusive se você quiser adquirir, é até bom, eu estou te mostrando aqui o cardápio ao vivo, né? Então você vai saber exatamente como que é o cardápio por dentro, o que que tem. Se você tiver interesse em adquiri-lo para seguir, só você clicar no link que tem aqui embaixo, tá bom? Então, só para você entender de onde está vindo esse cardápio, estou aproveitando aqui fazendo o merchan, e eu vou te mostrar como que você vai aproveitar da melhor forma um cardápio, seja ele que você tem em casa, que o nutricionista passou para você, seja esse aqui que você tiver a fim de adquirir, como que você vai fazer? Para quê? Para conseguir seguir o planejamento. Aqui, para que você siga o planejamento, tenha sucesso em seguir, aqui é o pontapé inicial e é aqui que vai te ajudar. Então, primeira coisa, você vai ter que pegar, imprimir, como eu falei, e ao imprimir, você vai começar a olhar o cardápio. O que é olhar o cardápio? Eu vou ler tudo que está escrito nele, de cima a baixo. Só que eu não vou sair lendo assim, ó, passando meu olho assim. Não, eu vou ler com calma. Então vamos lá, hora de acordar, são as informações, porque aqui está a descrição do que você vai ter que fazer ao longo do seu dia, e bem discriminado. Então, é hora de acordar. O que eu vou fazer quando eu acordar? Ó, logo ao acordar, você vai tomar de 300 a 500 ml de água e depois você vai preparar o shot matinal. Um limão, própolis, tem tudo aqui. Então isso aqui você vai tomar. Ó, tem uma observação. Dentro dessa observação você vai dizer, ó, se você tiver dor no estômago ou se estiver mal, é sinal. Tudo aqui vai te falar. Tá bom? Não vou ler cada coisa, mas eu quero que você entenda o princípio. Legal, então agora quando eu acordar, eu sei o que eu tenho que fazer. É bem possível que amanhã, vamos botar assim, amanhã quando você acordar, você esqueça exatamente. Por isso que você vai ter que ter impresso. Lá na tua cozinha, vai ter impresso. Você vai chegar na cozinha, cara, o que eu tenho que fazer mesmo do shot? Ah, tá aqui, ó. Até você se adaptar a isso, você vai precisar olhar, porque senão você vai esquecer. Isso não faz parte da tua vida, da tua rotina. É uma coisa nova, e tudo que é novo a gente esquece. A gente só consegue lembrar quando se torna habitual. E só se torna habitual quando a gente faz aquilo todos os dias, repetidas vezes. E se você fizer errado, você vai criar um hábito errado, né? Pelo menos no contexto de seguir o cardápio. Tem muitas pessoas que começam um cardápio, aí acha que já entenderam, acha que lembra de tudo, quando vai ver está esquecendo de colocar um alimento. Cara, isso faz diferença. No longo prazo faz diferença. Cada alimento aqui do shot tem uma proposta. Então, beleza. Hora de acordar. Ah, já entendi. Tá bom. Vamos lá. Café da manhã. O que eu tenho que fazer no café da manhã? O que é isso aqui? Vamos lá, vamos entender. Tem aqui os alimentos, então tem ovo, banana, farelo, canela, café. Aí aqui do lado tem quantidade. Ótimo. Tá, então eu tenho que comer isso aqui. Né? Café da manhã tem tudo um bloco. Tem que comer isso aqui. Então isso aqui eu tenho que comer. Ó. Meu café da manhã, o que vai ser? Ovo, banana, aveia, canela e café. Vamos ler mais aqui. Tem mais informação pra gente ler. Opção de... Ah, tem substituição, ó. Então eu posso comer, em vez de comer banana, eu posso comer mamão. Mamão, uma fatia. Vamos ver se tem mais coisa. Ó, substituição da aveia. Ah, então no lugar da aveia eu posso colocar semente de abóbora. Aí tem a quantidade aqui, né? Semente de... Ah, então tem sementes aqui que eu posso colocar no lugar da aveia. Mas o que? Café sem açúcar, substituição. Ah, eu posso tomar um chá. Aqui, ó, eu tô entendendo a dinâmica do cardápio. Mas o que tem de... Ah, observa formas de... Ah, aqui ele já me fala como que eu posso preparar. Porque cara, o que eu vou fazer com esse alimento aqui? Eu vou misturar tudo? Então aqui está dizendo tudo que você precisa fazer. Você precisa ler com calma. Entender o cardápio. E como eu falei, no primeiro momento você vai entender, mas depois você vai esquecer. Você vai ter que olhar de novo. Então aqui você pode fazer, ó. Você pode amassar a banana e misturar a aveia com a canela. Então você, né, come aquela papinha. E separadamente você come os ovos. Você pode fazer uma panqueca de banana. Você pode fazer uma farofa de banana com aveia. Isso aqui são observações, por exemplo, que eu trago, né? Algumas refeições eu trago ali algumas orientações, que é uma forma. Agora,
Aqui o que importa é você comer esses alimentos nessas quantidades, certo? Bom, vamos descendo mais aqui. Olha, aqui ó, opção 1. Então tem opção de café, cara. Não é só isso aqui, ó. Achei que fosse só isso aqui. Não, opção. O que é assim? Tapioca, ovo, melão, uma outra fruta. Olha só. Opção. Eu posso trocar tapioca por ovo, por pão, quer dizer, pão sem glúten. Tá vendo? Aqui, ó, crepioca, modo de... Tem tudo aqui. E aí você tem que ir olhando. Você tá descobrindo o que você vai ter que seguir. Tem outra opção de café da manhã, cara. Então não é só um, nem só dois, são 3. Cuscuz com ovo, que... Olha que coisa gostosa. Caramba, não é mais só cuscuz. Eu posso comer mandioca também. Eu posso comer batata doce. Olha só. E o queijo não é só queijo Minas. Eu posso... Perceba que você aqui tem um universo novo. Você está descobrindo. Você vai colocar colação. Caramba. Percebe? E você vai fazer isso. Você vai olhar o seu cardápio todo. Ó, almoço, arroz, feijão. Percebe que são alimentos simples? Nada extravagante, nada fora da tua realidade. Ó, batata doce. Ó o lanche. Mandioca com ovo. Batata doce com ovo. Tem gente que gosta dessa praticidade. Eu gosto de colocar por causa da praticidade. Ó, panqueca de banana. Isso aqui eu amo, como todo dia. Ó, pão, sanduíche natural. Pra quem, cara, tem que ser coisa prática. Eu gosto também de colocar. Aí aqui vai as observações, ó. A escolha do pão vai ser de acordo com a sua sensibilidade. Se você sentir estufado e com gases com pão normal, você escolhe o de fermentação natural. Se o de fermentação natural der a mesma coisa, opte pelo sem glúten, tá vendo? Tudo orientado. Isso aqui muda o teu jogo. Porque agora você sabe o que você vai comer, como que você vai fazer, as quantidades. Isso aqui é o que você precisa fazer assim que você recebe um plano alimentar de um nutricionista. Ou que você tem acesso a um cardápio como esse aqui. Você tem que estudar. Estudar o quê? É você ler, é você entender. E aí você vai esquecer, é você ler de novo. Por isso que eu sempre falo, pega um cardápio e bota na tua mesa, onde você tem mais acesso. E outro cardápio na cozinha, é onde você vai preparar os alimentos. Ali não tem erro. Você vai precisar ir pelo menos 7 dias fazendo essa atividade todo dia. Cada refeição, olha. Cada refeição você revisa. Cada coisa você... Dúvida, olha de novo. E se tiver uma dúvida que não está sendo solucionada a partir do que está escrito no cardápio, contata o seu nutricionista. Porque ali ele vai te dar uma solução, ele vai te explicar. Isso aqui é um dos passos mais importantes. Aqui é a construção da base de você conseguir seguir o seu cardápio. Então, a partir do momento que você imprimiu o cardápio e deu uma olhada, você vai começar a ter clareza das coisas que você vai ter que fazer. Os alimentos que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer, as refeições que você tem que fazer. Esses, inclusive, são os 3 elementos que eu falo que toda alimentação tem que respeitar e tem que ser seguida. Combinação dos alimentos, quantidades a ser consumida e a frequência de refeições que eu tenho que fazer. Quando você tem esse mapa, então vamos falar que o cardápio é o teu mapa, é o caminho que você tem que seguir. Agora, você vai precisar do quê? Comprar os alimentos. Inclusive, nesse cardápio eu dou a lista de compras também dou a lista de compras para meus pacientes, justamente para facilitar. Então você entendi o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter que seguir, agora eu vou pegar o cardápio, a lista de compras e vou para o mercado garantir todos os alimentos que eu tenho que comer. Isso já facilita muito. Agora você sabe o que fazer, quais as ferramentas que você tem que comprar. Quais são os alimentos, né? Eu falo que o cardápio é a ferramenta. Os alimentos são os itens. Quais são os itens que vão precisar ter para eu caminhar ao longo da jornada? Pronto. Você já foi no mercado, comprou o que tem que ser comprado, já economiza dinheiro porque você não fica comendo besteira. Beleza. Agora é hora de começar. Começar é o fato de você seguir o cardápio. Então, quando eu falo seguir o cardápio, eu estou te dando aqui todos os passos para que você tenha o máximo de eficiência na execução. Porque quando eu falo seguir o cardápio, nós estamos falando em 3 pontos: organização, planejamento e execução. Então, quando você pega o cardápio e você olha o que você tem que fazer, você vai começar a se organizar. Cara, quais alimentos que eu tenho que comprar que eu não tenho em casa? Isso, como você viu, são alimentos simples: arroz, batata, aveia. Isso provavelmente você tem em casa. Talvez algumas frutas você não tem o hábito, mas algumas outras tem. Na maior parte das vezes você vai ter quase tudo, né? Frango, ovo, carne, quase tudo você tem. Mas você tem que se organizar, cara. Falta comprar isso, falta comprar aquilo. Talvez semente você não tem, então vamos lá comprar uma semente. Beleza. Organizou? Agora você vai se planejar. Então você vai olhar o cardápio de novo e você vai ver assim, ó,
Café da manhã. Quais desses cafés da manhã eu quero comer? Quais desses cafés da manhã são mais práticos para a minha realidade? Quais cafés da manhã eu vou fazer quando eu estiver em casa? Qual que eu vou fazer quando eu estiver com pressa? Você vai se planejar. Segunda refeição, qual é? A colação. Ou é fruta ou são as castanhas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou levar a fruta, eu vou já deixar separadas as castanhas, embaladinhas, ou já vou comprar um pote e deixar no meu trabalho? Como que você vai fazer? Isso é planejamento. Esse planejamento vai te propiciar ter o quê? Mais facilidade de executar. Se planejou, vou botar outro exemplo aqui de planejamento. Cara, almoço. Eu vou fazer o meu almoço e já vou deixar organizado para eu levar minha marmita. Eu vou comer no trabalho. Como que vai ser? Você está se planejando. E quando você tem tudo isso claro, como vai ser essa dinâmica, essa logística, você vai para a execução. O que é a execução? A execução é o campo de batalha. É quando você acorda cansada e você não mais faz o que faria antes. Sai sem comer de casa ou come qualquer coisa. Você tem que ir lá na cozinha e preparar teu café da manhã. A execução é você vencer as tuas vontades. É você vencer as tuas emoções. É você vencer os teus desejos. Porque agora você tem um plano. Você tem uma rota a ser seguida. E nem todos os dias você vai estar motivada a seguir aquela rota. Nem todos os dias você vai estar motivada a andar na rota. Talvez um dia você só queira ficar parada. Só que você está dentro de um processo, dentro de um tratamento. E seguir o cardápio é justamente isso. É você executar aquilo que foi proposto ser executado. Seguir o cardápio é você chegar... Vou botar aqui de novo. Seguir o cardápio é você pegar aqui, ó. O que eu tenho que comer no lanche da tarde? Vamos pegar essa opção aqui. Pão integral. Então, beleza. Então, pão integral. 2 fatias. Com frango, 2 colheres, 40 gramas. E requeijão light. 1 colher de sobremesa. O que é seguir o cardápio? É eu comer exatamente esses alimentos nessas quantidades. Não é eu comer uma tapioca. Tem tapioca aqui? Vamos ver, ó. Opções de substituição para o pão. Tem tapioca aqui? Não tem. Não tem tapioca aqui. Tem, sei lá. Vamos botar aqui, ó. É eu, sei lá, vou comer um iogurte com fruta, porque eu quero. Vamos ver se tem iogurte com fruta nesse cardápio? Ó, lanche opção 3. Não tem iogurte aqui. Lanche opção 4 é fruta. Vamos ver aqui, ó. Opção 1. Também não tem iogurte. Vamos ver aqui. Não tem. No lanche, nesse cardápio, no lanche não tem iogurte com fruta. Ah, Lucas, mas é saudável. Tô seguindo o cardápio. Lembra do erro que eu falei pra você antes? Às vezes vem isso. Não, pô, iogurte com fruta é saudável. Então eu tô seguindo o cardápio. Tô seguindo uma alimentação saudável. Não. Aqui no lanche, a gente vai ter, ó, mandioca com ovo, é uma opção. Aí aqui a panqueca de banana, é uma outra opção. Aqui é o pão, né, o sanduíche natural que eu sempre coloco para os meus pacientes, que é uma opção que eu gosto. Panqueca de aveia salgada ou fruta. Ou seja, não tem essa opção. Seguir o cardápio é isso. É você fazer religiosamente aquilo que está escrito. Por que isso é importante? Porque quando você segue um cardápio, você está seguindo uma quantidade calórica fixa. Por isso que quando fala-se para você cuidar da quantidade, controlar ela e de preferência pesar esses alimentos, você está sendo assertiva no teu consumo calórico. 2. Você está comendo exatamente os alimentos que você precisa comer para o teu objetivo. Então aqui esse cardápio é para te ajudar a começar a desinflamar o intestino. Então todos os alimentos ele tem essa proposta. A combinação está respeitando esse objetivo de desinflamação, de diminuir a tua barriga inchada, diminuir o estômago alto, o gases, tudo isso são sintomas de inflamação. Então todos esses alimentos, essas refeições, tudo que está no cardápio, está lá com um propósito. E quando você faz algo diferente, você está fugindo daquele propósito. Você está comendo algo que não está ali porque tem um propósito. E a gente, ao não saber disso, a gente acha que é tudo a mesma coisa, que o saudável é o que importa, e não é. Por isso que é preciso seguir. E nós precisamos ter a humildade, enquanto pacientes que estão num processo de aprendizado, que aquilo ali é para ser seguido e que a gente não tem um conhecimento como a gente acha que tem. Porque a gente vê alguém falando, porque a gente... Não, você tem que ter a humildade de falar assim,
eu decidi ter esse nutricionista, seguir esse caminho, então eu vou respeitar. Eu vou seguir com humildade. Às vezes você tem uma expertise. Eu, por exemplo, sou nutricionista e eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso, que me ajuda a ter o meu planejamento, porque essa pessoa, ao me guiar, eu elimino todos os meus vícios, todas as minhas os possíveis gatilhos de conhecimento que vão me sabotar. Então, eu tenho uma pessoa que me direciona. Então, eu sigo só isso. Eu sigo. Pronto. Eu sigo aquele plano que foi passado para mim, de acordo com a metodologia desse profissional, de acordo com a orientação, com a estratégia. Então, eu entro no modelo de paciente, eu sou paciente, eu me tiro o modo profissional e eu respeito isso. Eu tenho que ter essa humildade. Não só eu, como todos nós. Então, entender isso facilita. Pronto. Então falamos da quantidade calórica, que é importante você seguir por conta disso. Falamos das intenções dos alimentos, né? Tem uma intenção, tem um objetivo. E acima de tudo, quando você se propõe a fazer algo e você respeita isso, você está se doutrinando, primeiro, a seguir aquilo que você falou que ia seguir. Segundo, se controlando, ou seja, controlando suas emoções, porque vai ter vontade de você comer alguma coisa, vai ter vontade de você não fazer dieta, vai ter várias situações que você não vai querer seguir, porque é desconfortável e o teu corpo ele não quer coisas que trazem desconforto, então ele vai tentar te sabotar, vamos dizer assim, para você ficar no conforto. E quando você ainda assim faz, você está mudando o teu padrão de comportamento. Você agora não é um escravo do teu corpo. Você agora está no comando. E é muito interessante porque muitas pessoas acham que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, quando quiser. Isso é escravidão. Porque quando você faz o que você quer, na hora que você quer, quando você quer, você está fazendo porque o seu corpo, as suas emoções estão conduzindo você a fazer aquilo. E você não consegue falar não. Quando você não faz, é porque você está no conforto e você não quer fazer. Então você está escravo daquilo. Liberdade é você fazer o que precisa ser feito de acordo com o objetivo que você quer conquistar. Então, se você quer emagrecer, você tem um caminho a percorrer. Ao percorrer esse caminho, ainda que você não queira, ainda que naquele dia você esteja cansado, ainda que naquele dia você esteja cheio de vontade de comer alguma outra coisa, mas você segue, isso é liberdade. Porque você está liberta das influências emocionais, dos fatores externos, ambientais, que estimulam você a agir, ou melhor, reagir àquele estímulo. Então também podemos dizer que seguir o planejamento vai começar a fazer com que você se torne uma pessoa mais focada, mais disciplinada, com mais autocontrole. E uma coisa mudou muito na minha vida quando eu consegui enxergar além do emagrecimento. Quando eu comecei a enxergar que se eu começasse a dominar as minhas emoções, começasse a ter mais autocontrole sobre o meu corpo, sobre o meu estado de espírito e sobre o ambiente que me estimula, eu não só estaria tendo mais resultado no meu corpo, no meu emagrecimento, mas acima de tudo, na minha vida. E por que na minha vida? Porque a dieta é só uma coisinha que você tem que fazer, seguir. Mas você também tem que fazer isso no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, com você. A dieta é só uma coisinha. Só que a dieta, por ser só uma coisinha, ela pode te propagar um benefício em toda a área da sua vida. Porque se você é disciplinado na dieta, você também vai ser mais disciplinado no seu trabalho, mais no seu relacionamento, mais com os seus filhos, quando você falar que você vai fazer uma coisa e você de fato faz. E o contrário também é verdadeiro. Quando você começa a ser dominado pelo chocolate, quando você não consegue superar, por exemplo, um alimento, você não vai conseguir superar mais nada. Você não vai conseguir superar uma pessoa que muitas das vezes é tóxica para você. Você não vai conseguir superar um ambiente que vive te moldando para viver naquele ambiente de acordo com aquelas condutas que é extremamente ruim para você, que você sofre por estar ali, você não consegue superar. Por quê? Você não consegue superar nenhum alimento. Ou seja, seguir a dieta é uma grande oportunidade não só da gente transformar nosso corpo, mas transformar a nossa vida, transformar a gente. E quando eu entendi isso, eu tirei o foco do meu corpo e comecei a colocar o foco no meu autodesenvolvimento, na superação das minhas emoções, na superação de quem eu sou. Para eu, a partir disso, começar a me tornar um homem mais forte,
um homem mais centrado, mais resiliente, mais responsável, mais paciente com o resultado. E, naturalmente, o resultado ele se tornou algo muito mais tranquilo de conquistar e muito mais fácil também. Por quê? Porque eu não estou focado nele. Antes, quando eu ficava focado no resultado, eu ficava estressado, eu ficava impaciente, eu ficava ansioso, porque eu não estava na expectativa, eu tinha uma expectativa e eu ficava, a partir disso, ansioso, e quando não estava coerente com a expectativa, eu me frustrava. Como, por exemplo, você subir na balança e o peso aumentar. Você entende? Agora, quando você tira isso, entende que, cara, o cardápio tem que ser seguido. Porque eu vou trazer uma analogia para você entender mais ainda isso. Quando você vai no médico e você está com uma infecção, o médico vai passar um antibiótico. E ele vai falar para você, ó, você precisa tomar um antibiótico X nessa quantidade por 10 dias, por 15 dias, por 21, eu não sei, mas tem um tempo. Às vezes é 7 dias. Então perceba que naquele tratamento você tem várias condutas a serem feitas. Você tem que comprar um antibiótico específico, numa quantidade específica, e fazer por um tempo específico. Por que isso? Porque esse antibiótico ele vai agir com uma ação específica, ele vai ter uma ação específica, ele vai ter uma dosagem para conseguir exercer essa ação, e ele vai precisar de um tempo hábil para conseguir eliminar aquela infecção. A tua alimentação funciona da mesma maneira. Eu falo que a alimentação é o melhor remédio que a gente tem, porque é um remédio natural, que traz vários benefícios para o nosso corpo. Não só numa infecção, porque até existem alimentos que são antibacterianos, mas também existem alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Ou seja, você tem tudo isso na tua alimentação. Tem uma quantidade, tem um alimento específico, então vamos lá, um remédio específico, uma quantidade específica, e você precisa fazer por um tempo específico. E aí, quando eu falo então seguir a dieta, é você exatamente fazer como um tratamento. Levar a sério isso. Olhar para esse processo que seja de 30 dias, 60 dias, 90 dias, seja o objetivo, né? Isso tudo vai depender do objetivo que você quer, mas que você siga isso por um tempo. Você se coloca uma deadline, ó, eu vou seguir isso aqui à risca. Eu vou, como muitas pessoas fazem, talvez você já tenha feito, eu vou parar de beber por 30 dias, eu vou ficar sem beber durante 30 dias. O que você está fazendo? Uma deadline. E dentro desse período você não bebe. E os resultados são impressionantes de todas as pessoas que fazem isso. Eu vou ficar sem comer doce durante 10 dias. Acontece muito na própria quaresma, né? Páscoa foi finalizada recentemente, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 25/4, então foi domingo. Domingo agora foi a Páscoa. Ou seja, na quaresma tem muitas pessoas que fazem o quê? 40 dias sem algo. Então 40 dias sem doce, 40 dias sem cerveja, 40 dias sem álcool, 40 dias sem comer besteira. E cara, é uma deadline. E quando você se propõe a fazer isso, o que você faz? Você faz aquilo que você falou. Você não bebe, você não come besteira, né? Ou doce. E quando você olha para o final dos 40 dias, você tem aquele resultado impactante. Você se sente melhor, você vê que você está com mais energia, você está com um corpo diferente, tudo muda. Então aqui é a mesma coisa. Então se você, hoje, está com dificuldade de perder gordura, teu peso está travado, ou às vezes o teu peso vem aumentando um pouco, olha para o que você está fazendo. Você está seguindo aquilo que foi exigido para você seguir? Seja sincera com você. Final de semana, você está agindo com seriedade? Você está fazendo exatamente o que foi passado? Ou não? Se não tiver, volte. Pense. Né? Você tem que pensar, cara. Às vezes você não quer isso. Às vezes não é tão importante. Às vezes o final de semana é mais importante do que o objetivo que você quer. E tá tudo certo. Não tem certo e errado. O problema é que a gente tenta se enquadrar num modelo que às vezes não é um modelo que a gente quer. Como, por exemplo, uma dieta restritiva. Para eu emagrecer, eu tenho que fazer a dieta restritiva. Não, você não tem que fazer nada disso. Se você quiser, você faz. Você vai pagar o preço daquela dieta. Mas você não precisa fazer uma dieta restritiva para emagrecer. Você pode emagrecer de uma forma mais tranquila. E tá tudo bem. Você só precisa estar alinhada com isso. E uma coisa que eu sempre falo é: o quão disposto você tá, o quão disposto você tá para chegar nesse resultado aqui. O que você está disposto a fazer? Alinhamento de expectativa. Estou disposto, Lucas, a parar de beber durante 30 dias. Ótimo. Então, vamos aproveitar isso. Você está disposto a ficar 30 dias sem beber? Vamos aproveitar. Então, olha para isso, reflete. Cara, o que você quer? Você quer perder 10 quilos? Você quer perder 5 quilos? Você quer só desinflamar seu intestino? Você não quer perder peso? Você quer melhorar o seu intestino preso? Você quer melhorar um pouco da saúde? Independente do que você queira,
vai ser necessário seguir o cardápio. Vai ser necessário fazer esse tratamento. Vai ser necessário você abrir mão de algumas coisas. Você vai escolher quais são as coisas que você vai abrir mão e você vai estipular um tempo. Por 30 dias eu vou abrir mão disso, disso, disso. E eu vou seguir isso aqui. Eu vou me dedicar, vou me desafiar. Ótimo. Vai. E aí, uma outra coisa pra gente fechar esse vídeo e complementar tudo que eu falei para essa paciente que eu tô trazendo aqui para você é o monitoramento. De nada adianta eu me esforçar, eu me dedicar se eu não tô me monitorando. E por que é importante monitorar? Para você ver resultado. Para você ver se você está indo num caminho que realmente está funcionando. Como eu falei para ela, às vezes o cardápio que a gente começou, ele ainda não está bem quadrado. E faz parte. Por quê? A gente está se conhecendo. Eu estou conhecendo o seu corpo. Por isso que eu falo que no nutricionista voltar daqui a 30 dias é a pior coisa que você pode fazer. E no nutricionista é você estar em constante contato para tirar suas dúvidas, para falar sobre as suas dificuldades e ter as soluções e para ver o resultado. Porque se você segue o cardápio durante 7 dias, certo, como eu estou falando, em 7 dias você já vai ter um resultado. Se não tiver, precisa ser ajustado. Então essa dinâmica de trabalho é o que deveria ser o trabalho de todos os nutricionistas. Eu sei que nem todos fazem isso, mas eu estou falando do que eu faço. Então, a partir desse monitoramento, você vai conseguir enxergar isso. Cara, vou começar a me auto-monitorar. E qual é a melhor forma de monitoramento? Eu vou falar aqui um modelo simples para você já ter uma noção de tá funcionando ou não tá. Pesar. Tem muitas pessoas que falam que não se pese, não se pese. A verdade é, eu já fui esse cara, eu confesso, já fui o cara que falava para não ficar se pesando, que balança não é isso, mas hoje eu mudei minha opinião. A minha opinião é, se pese. A balança é o teu melhor parâmetro para avaliar isso de uma forma mais palpável. Por quê? Porque quando você segue a dieta, quando você é séria, dedicada com isso, com você, se desafia e não faz aquilo que você falou que não ia fazer, e segue o plano, o teu peso vai responder positivamente. Você vai emagrecer, você vai perder gordura. E se não perder, vai precisar ajustar a dieta. E ajustou a dieta e seguiu, vai chegar um momento que você vai começar a responder positivamente. É uma questão de seguir, ajustar e manter. Então o peso, ele vai dizer isso. Então o que eu faço em termos de pesagem? Toda segunda-feira de manhã eu me peso e eu peço para meus pacientes pesarem. E todo sábado de manhã. Por que isso? Porque segunda-feira é o dia pós-final de semana. E sábado é o dia final da semana. Muita gente faz o quê? Passa de segunda a sexta fazendo tudo certo. Então, quando eu faço tudo certo, cara, eu vou ter um resultado. Vamos ver sábado de manhã. Vai pegar de segunda a sexta. Sábado de manhã é bem provável que, vamos supor que você acordou com 80 quilos na segunda. Seguiu a dieta à risca, tudo certinho. Sábado de manhã você está com 79 quilos. Vamos botar 79 quilos. Você perdeu 1 quilo. O que isso quer dizer? Você perdeu gordura. Você teve resultado. Esse caminho que você percorreu está certo. O que você fez está certo. Porque está dando resultado. Aí vem o final de semana. Beleza. Final de semana você vai lá, tenta seguir, mas às vezes acaba saindo, né? Saiu da dieta. Pulou fora, almoçou fora, comeu um pedaço de chocolate, beleza. Segunda de manhã, quanto tá o quilo? 79,8. Cara, você ganhou 800 gramas no teu final de semana. O que você fez no final de semana te fez ganhar 800 gramas. Então isso quer dizer que o teu comportamento, a tua saída fez você ganhar peso. Aí o que a gente começa a observar? A gente começa a observar que, vamos para o próxima semana, passou a semana inteira perdendo peso, chegou no sábado de manhã, 79 quilos. Olha só o padrão se repetindo. Aí, veja, você perdeu uma semana. Porque lá no final de semana você comeu, ganhou 800 gramas e durante a semana você teve que perder aqueles 800 gramas que foi conquistado. Você entende aonde vai chegar? Então, olha só como a gente está finalizando esse vídeo, falando exatamente de como começou. E o que é o responsável por isso. E durante o início do vídeo até agora eu fui explicando com profundidade sobre esse tipo de comportamento. E quão importante é você seguir o plano. Porque quando você segue o plano, aí agora eu vou te mostrar a realidade. Você começou com 80 quilos, certo? Sábado você já estava com 79, certo? Final de semana você seguiu o plano. Segunda-feira você estava com 79. Opa, estabilizei. Aí você vai para a segunda semana, você faz o quê? Segue a dieta. Aí chega sábado, da segunda semana você está com 78,5. Passa o final de semana, quando você se pesa na segunda, você está com 78,200.
Terceira semana, você passa a semana inteira certa. Chegou no sábado, 77.500. Segunda, 77.500. Sábado, quarta semana, 76.800. Segunda-feira, 78,5. Ou seja, você saiu de 78,5, não, desculpa, 76,5. Você tá em um mês, você perdeu quase 4 quilos seguindo o cardápio. Então, não tem mistério. A verdade é que o processo para perder gordura, desinflamar o intestino, melhorar a tua saúde é um processo muito simples. Infelizmente, as pessoas dificultam muito. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque você vai precisar fazer tudo isso que eu falei para você fazer. Mas saiba que se você perseverar, se você se dedicar, se você se trabalhar nesse processo, vai se tornar cada vez mais simples e cada vez mais fácil. Se você quiser ter acesso a esse cardápio que eu demonstrei aqui para você e aplicar, né, utilizar e aplicar toda essa orientação que eu trouxe aqui para você, aqui embaixo vai ter o link do cardápio, R$ 49,90. Isso vai te ajudar a perder peso, vai te ajudar a desinflamar o seu intestino, ou seja, quando você desinflama, você começa a melhorar gases, estufamento, barriga inchada, acaba com o intestino preso. Em 15 dias você pode ter todos esses benefícios que eu estou falando, apenas seguindo o cardápio. E o cardápio ele é completo. Como você viu, tem tudo o que você precisa. A combinação dos alimentos, você vai ter as quantidades que você precisa comer e a frequência certa. Além disso, você vai receber a lista de compras para te facilitar nesse mercado. Você ganha de bônus também aí 2 e-books, um de receitas, com coisas que eu gosto de comer e eu sempre passo para os meus pacientes. Receitas simples, gostosas e práticas, e um guia de chá e shake. Então, chás para você incrementar e shakes para você tomar assim que você acabar o tratamento, né? Se você quiser fazer uma vitamina X lá que eu boto, você pode fazer. Tudo adequado a desinflamar o intestino, tudo pesado e nas combinações certas. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Curta esse vídeo se fez sentido, se conseguir gerar valor para você, porque assim eu entendo que realmente esse vídeo aqui te ajudou. E compartilha com uma amiga que está querendo emagrecer, que vive indo nutricionista, não tem resultado. Quem saiba esse conteúdo aqui possa trazer clareza para ela e assim ela possa aproveitar mais os planos que ela já tem, ou então, quem sabe, até adquirir o cardápio Desinflama e seguir junto com você nesse desafio aí de 15 dias, 30 dias, seja o tempo que vocês colocarem, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.